Quando a solidão bate à porta, a depressão, o abandono nos fazem companhia. Os amigos nos traem, não se há mais força para prosseguir. Uma palavra pode mudar tudo. Uma palavra pode mudar tudo, pois as boas palavras fortalecem até os ossos. Momento de reflexão com o apóstolo Agenor Duque. A Bíblia fala na carta que Paulo escreve ao seu filho na fé, Timóteo, vamos lá, agora valendo. Capítulo 4. Ora, o Espírito aqui é o Espírito Santo, afirma, não é o sentir no coração, Deus falou comigo, expressamente, ou seja, face a face, que nos últimos tempos, esse expressamente é para esse fato, claro, alguns, ou talvez a sua Bíblia diga muitos, apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos. Esse espírito não é de prostituição, não é de embriaguez, não é de adultério, é espírito do quê, Ivan? Enganadores. E ensino do quê, William? Demônios. Então, o engano procede de quem? Demônios. Ensinos demoníacos. E vão partir por onde? Pela hipocrisia dos que falam mentira e que têm cauterizada a própria consciência. Até aqui. Nós somos um país laico. Eu vou falar só mais uma coisa aqui, para você ver que eu não estou forçando o pistão. Vamos lá. Só mais uma coisa aqui, e eu vou aproveitar. Um segundo só de você cortar. Já te deixei aqui a marca do verso 3, para você na hora cortar. Nenhuma revelação da bispa Ingrid, do apóstolo, do pastor Ivan, do bispo Bas, do bispo Macedo, do bispo Hélio, do bispo Vitor, do bispo Wilker, do apóstolo Estevão, do R.R. Soares, muito menos minha, do Benihim, do Papa. Nenhuma revelação, nenhuma interpretação bíblica pode ser maior do que a palavra de Deus. A Bíblia diz que os anjos do céu, a exemplo daqueles que fazem parte da religião, os mormons, a exemplo daqueles que fazem a qual, me ajuda aqui, Washington, cabeça, no meu livro está escrito, oh Deus, ajuda-me. John Wesley não, é Joseph Smith. Ele disse que o anjo Moron apareceu para ele e entregou um livro que estava enterrado. E daí surgiu a religião, os mormons. Como também Ellen White, né? Que quem é adventista sabe, eles até dizem assim, com todo respeito, mas está no próprio site. Todas as igrejas são gente boa. Toda igreja tem gente legal. Todos os lugares tem. Aí, ó, esse é o site da Igreja Adventista. Tira o símbolo da plenitude para não vincular. Pediu o pastor Ivan que leia, por favor. Se o rapaz do GC puder tirar o símbolo. Isso está no site da Igreja Adventista. Devemos respeitar todas as igrejas e reconhecer que há pessoas sinceras em todas elas. Mas a única denominação religiosa que preenche todos os requisitos bíblicos é a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ou então, seja, Deus não veio fundar, através do seu Filho Jesus Cristo, uma religião. Deus amou o mundo de tal maneira, o mundo, e tanto na questão literária como na questão física. Deus amou o preto, o branco, o gordo, o magro, pessoas com suas ramificações, pessoas com suas ideologias. Deus amou o pecador, Deus amou até Judas. Deus amou a Sansão, Deus amou a todos. Até Lúcifer teve a oportunidade. Ezequiel, quando vai relatar o mesmo capítulo 22, fala que ele é tido como
aferidor de formosura. Agora, dizer que Deus se vincula a uma placa, quer dizer que se no Haiti, quer dizer que se no Irã, quer dizer se na China, na Coreia do Norte, não tiver a igreja adventista, no caso, então lá não pode ter salvação. Porque só pode ter salvação onde tiver. Então veja, para que o senhor fez isso? Para falar mal de igreja? Não. Sobe um pouquinho o texto aqui, ó. Veja que eu estou no mesmo texto. Eu estou no mesmo texto. Vamos lá, Alex. No mesmo texto que eu estou. Mas eu tinha que falar isso. Só é cortar agora. Será que eu mexi minha mão? Pela hipocrisia dos que... Aí, ó. Aí começa... É crença do quê, William? Demônios. Ensina espírito do quê? Enganadores. E é ensino do quê, Ivan? Demônios. É engano, ok? Sim. E quem os instrui a ensinar o engano, quem é? Demônios. Tá. Aí já falei, hipocrisia. Ao que se refere? Proíbem o casamento. E exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis, porquanto conheçam plenamente a verdade. Então, quando começa por exemplo, nós vivemos hoje um país ou uma sociedade carregada de ódio. Isso é complicado, porque nós hoje somos o templo do Espírito Santo. Não é isso? Sim, senhor. E o motivo pelo qual o segundo templo, o Beit Hamikdash, foi destruído foi o ódio gratuito. O próprio povo de Deus começou a brigar entre eles. Então Deus permitiu que o templo fosse destruído e a um homem, eu esqueci o primeiro, mas o sobrenome Berkova, ele foi até o imperador romano por questões aqui no meio, de um não se dar com o outro. Ele falou, olha, o povo judeu não aceita você. E ele falou, vou te provar, mande um sacrifício lá para eles vão recusar o sacrifício. E o imperador romano mandou um cordeiro para ser sacrificado. No caminho ele cortou a boca, rasgou que nem do coringa. E ele sabia que o Cohen ia receber aquele sacrifício e não ia poder, porque não podia aceitar. Então, o próprio irmão, então, o sacerdote olhou para o animal, viu que o animal estava com defeito. Por conta de brigas, de picuinhas, de um não concordar com a ideologia do outro. Então, o ódio gratuito, como ele recusou, e isso causou a guerra entre os judeus e os romanos, que destruíram o segundo templo. Mas não partiu dos ímpios, partiram do próprio povo judeu. Aonde o senhor quer chegar com isso? Vivemos hoje em um tempo em que pessoas que outrora pregavam o evangelho estão apostatando da fé. Se o Austin puder buscar dentro do Aurélio, a live é bem aberta hoje, vou ler os comentários. A palavra apostasia ou apostatar da fé, ou não precisa nem botar fé, deixar, abandonar. Um dos homens que tem apregoado isso com muita ênfase é o reverendo Caio Fábio. Coisa essa que ele é uma das pessoas que favorecem o tema. Dá para colocar pela última vez aquele banner? Prometo que é a última vez. Desigrejados. Ele é a favor disso. Se der para colocar o banner. Desigrejados, árvores sem raiz. E ele é a favor. E ele fala do sistema. Obrigado, produção. Sistema esse, para você que... Você tem quantos anos, William? 25. Nasceu em que ano? 96. Acho que você não pegou ainda a fase boa. Porque até o ano 2000, na Rede Bandeirantes, na Rede Manchete,
na Rede Globo. Para quem não sabe, Caio Fábio foi um dos maiores evangelistas, ou teleevangelistas. Tinha vários templos. E ele pedia oferta para manter. Ele foi o único. Fala assim, Ivan, o único. O único. O único pastor evangélico que teve a oportunidade de pregar o evangelho dentro da Rede Globo. E hoje ele é uma das pessoas e chamava pessoas para ir aos seus cultos. Primeira pergunta, reverendo Caio Fábio. Então quer dizer que até o ano 2000 sua vida foi uma mentira? É claro que o senhor hoje é um homem muito conhecedor da palavra, mas o senhor tem ensinado pessoas a odiarem a igreja. E o senhor diz que há um sistema, mas o senhor não conta a decadência que aconteceu com o senhor devido a um... Eu não tenho poder de lhe julgar, mas devido a um desconcerto, a uma falta de posicionamento, a uma má conduta, e que envolvendo o pecado sexual, que é a sua vida particular, não tem nada a ver com isso, que fez com que o senhor se afundasse sozinho. E o senhor que chamava as pessoas para vir à igreja e evangelizava, hoje é contra. E fala que é um sistema. E é engraçado que eu estava assistindo o senhor falando sobre isso, mas ao lado o senhor fica colocando o QR Code. E o senhor coloca, ajude essa obra. Que obra? O senhor não paga aluguel. O programa do senhor é só na internet. Porque é muito fácil hoje os desigrejados dizerem, eu congrego só para a internet. Eu escuto o pregador que eu quero, eu ouvo a mensagem que eu quero, eu assisto quem eu quero, eu ouço o coach que eu gosto. E a maioria das pessoas gostam daqueles que massageiam o ego, ou que contam piadas, ou que em nome de Deus falam até palavrão. Ou que pregam autoestima. Mas qual é o intuito da profecia? Eu me lembro quando a Bíblia diz que Josafá saiu com o rei Jorão. Quem era Jorão? Jorão era filho de Acabe. E todos disseram, pode ir que Deus já deu vitória, pode ir que Deus está conosco, a vitória é tua, lá, blachub, onde erras. Tá tudo pronto. Josafá falou assim, não tem nenhum aqui que seja verdadeiramente do Senhor. Meu Deus. Porque é profecia que não exorta ninguém, que não repreende, que não denuncia pecado. Só fala o que quer? Só fala o que quer. Aí ele fala assim, né, Ivan? Tenho aí, mas ele fala que eu não gosto. Micaías, esse eu não gosto. É ignorante. Ele é grosso, igual os pés da burra, ele só prega que eu não gosto. Aí Josafá fala, vamos embora ouvir ele. E já disseram, fala o que ele gosta. Então as pessoas estão procurando algo que venha satisfazer, massagear o seu ego. E o evangelho de Deus confronta. Se anteciparam no caminho para dizer para ele, você vai falar aquilo que o rei quer ouvir. E quando ele prega, ele apanha. Isso mesmo. E ele diz, prenda-o com água e pão. Eu nunca vi profeta de Deus ser aplaudido. Os profetas da Bíblia eram apedrejados, odiados, decapitados. Moisés era odiado, Davi. E hoje em dia vivemos uma sociedade que as pessoas têm uma certa intolerância. E quer dizer que o ato de eu não concordar com você não permite que eu venha te odiar ou venha difamar você. Eu citei o nome da pessoa porque eu não posso pregar uma coisa e ser um pregador da palavra e pregar Jesus para uma pessoa de uma maneira e depois, por causa de uma conduta minha, um declínio ministerial comece, eu venho agora denegrir e trabalhar para que as pessoas saiam de algo que ele chama de sistema. Agora eu te falo, se o grande problema na maioria das vezes gira em torno de oferta, e se você agora só fala da graça, uma vez salvo, Salvo para sempre. então é bom você passar um mês na igreja, Ivan. Aí você batiza, converte o mês de comunhão, uma vez salvo. Salvo para sempre. Salvo para sempre. Então, a Bíblia diz, estreita é a porta Aleluia. e apertado é o caminho que conduz à salvação. Nenhuma revelação de nenhum pastor, bispo, apóstolo, como bem colocou o pastor Ivan acerca da visão da igreja adventista, pode ser maior do que a palavra. A Bíblia diz, se os anjos do céu, aqui no meio, Alex, o anjo Moron, como diz Joseph Smith, como diz Ellen White, e tantos outros, o anjo apareceu para mim. A Bíblia diz e é expressa, o William vai ler esse texto. A Bíblia diz, se os anjos do céu descerem aqui,
e pregarem outro evangelho que não foi esse aqui, ó, é anátema, é abominável. Se um anjo desceu e te entregar outro evangelho, achou, Aurélio? Por favor, Austin. Paz apóstola, paz a todos que acompanham essa programação. O significado da palavra apostasia é renúncia de uma religião ou crença, abandono de fé. Abandono da fé. Quer falar algo, pastor? Na verdade, eles abraçam a sabedoria humana. Os desigrejados, eles querem que você abrace a sabedoria humana, mas em Tiago 3 diz que a sabedoria vem do alto. Eita. A direção vem do Espírito Santo. Então, quando a doutrina e a mente é cauterizada, eles querem deixar você entender que tudo é um sistema, que você se torna uma pessoa antissocial, que a igreja é um serviço para a comunidade. Então, quando a pessoa ela cauteriza a sua mente, ela deixa sua mente fechada para quê? Para você ter a sabedoria da terra, a sabedoria humana. Que isso aí qualquer um. Dom até o Neymar tem, o Robinho tinha, é o Pelé tem, dom todos têm. O Elvis Presley cantar era sobrinho do Sim. pastor lá dos Estados Unidos. Não é o Robert McCaster, é o... Eu vou lembrar o nome dele. Jimmy Swaggart. Sim. Ele cantava no coral. A Amy Winehouse. Eles não cantaram mal. Eles cantavam bem na igreja, que não foram para o mundo cantar mal. O dom é revogável. Agora, bem colocado o pastor Ivan. Vamos adentrar o termo da palavra igreja, que vem da palavra eclésia. Então a Bíblia aí começa a falar, não, a gente cultua a Deus do nosso jeito. Mas espera aí. A Bíblia diz que bom e agradável é que os irmãos vivam o quê? Em união. Em comunhão. Então, se a palavra igreja para você soa mal, vamos começar da forma... Ale, me ajuda nessa aqui. Como o Novo Testamento foi descrito? Como se escreveu? Porque a gente abre a Bíblia, eu estou falando de ordem cronológica. O que é a ordem cronológica? A ordem que os fatos aconteceram. Paulo cuidava dos irmãos da Tessalônica por cartas. Aos filipenses, a terceira maior. O que é a igreja de Corinto? Aos romanos, ao de Filemon. Então, se a igreja não fosse importante, então foi essa forma. Aos de Efésio. Então, se a palavra igreja, obrigado, produção, não fosse importante, então por que Paulo se preocupava com a igreja de Éfeso? Se preocupava com os irmãos da igreja de Corinto? Quando alguns da casa de Cloé vieram e disseram, é o que está acontecendo hoje. O desigrejado. Sim. Quer ler o texto? Pode ler. Sim, senhor. Gálatas capítulo 1, verso 8. Gálatas capítulo 1, verso 8. Leia. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu. Ou um anjo da onde, do inferno? Um anjo do céu. Um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que vos já tenho anunciado, seja anátema, é maldição. Ou seja, o anjo apareceu para mim. Não é que Deus falou com o pastor, mas condiz com a palavra o que ele fala? Não, se está na palavra, por mais louco que seja, está na palavra. Ok. Então nem eu, nem a bispa, nem o pastor, se não está na palavra, é como tatuagem. Não sei o quê, não tem nada a ver. Está na palavra, que pode. Não, mas eu acho que não. Não, vamos para a palavra. A opinião do Agenor não importa. A opinião do... Eu te mandei um dia o banner que fala da tatuagem, não mandei ler? Acho que eu mandei para o Ale. Está escrito lá, explicitamente, Deus condena. Mas aqui. Mas está na palavra? Tem base? Não tem, então para. Então, vamos lá. Se a palavra igreja não fosse importante, vamos começar. Quando o Senhor Jesus Cristo arrebata o João, o discípulo amado, ele prega as 7 igrejas da Ásia Menor. E ele começa, o que você está vendo, escreve ao pastor, ao anjo da igreja, não é, Ivan? Ao anjo da igreja, tanto ao anjo da igreja de Laodiceia e ao anjo da igreja de Efésio, a igreja de Esmirna, perdão. E também diz assim, ó, toda vez que Deus vai falar, ele vai falar com o anjo da igreja. E também a Bíblia diz que Jesus falou assim, as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Então Satanás não quer que as pessoas vivam em comunhão. Então vamos lá. Essa religião, os sem igrejas, mas comumente chamada de desigrejados.
né? São pessoas que abandonaram a igreja e agora pregam um cristianismo individualista. Eu sirvo a Jesus do meu jeito, da minha maneira, como eu quero, do jeito que eu gosto, porque se desvincularam do que chama a igreja dos homens. Ou seja, e tem um idiota que se é fraco pra dedéu, hein, sou? Que você usa Lutero como referência porque Lutero apregou as teses e você usa que Lutero foi um reformista e que Lutero foi contra o sistema. Ô, amigão, peraí. Já que é pra falar, vamos falar. Lutero, ele fundou uma religião. A igreja luterana, já que você quis usar logo Lutero. E vamos ser bem verdadeiros, sem um pingo nos is. Com os pingos nos is. Se Lutero fosse... Eu não sei se tu estuda história da humanidade. Um dos 3 homens que Adolf Hitler mais admiravam era Lutero. E Lutero foi um dos precursores do antissemitismo, o ódio aos judeus. Ele foi um dos homens que mentalizava que queimar a sinagoga, que a maldade era dos judeus, e no começo não era assim. E outra, existe um calendário papal, que é o calendário gregoriano que nós vivemos hoje. Já que Lutero, diga-se, William, para você entender, já que Lutero era contra o sistema, como o rapaz lá diz, né? Um dos grandes primores. Então Lutero não devia nem ter fundado uma igreja, um trabalho, um sistema. E quase tudo que ele pregou contra, depois se implantou na religião dele. Agora, a primeira coisa que ele deveria ter quebrado é o sistema que até o século XX, diga até o século XX. Até o século XX. A igreja presbiteriana conservou. O que foi? Fala assim, o que foi? O que foi? A igreja presbiteriana não aceitava o calendário papal. Nós estamos no século XXI, não é isso? Sim, senhor. Isso. Até o século XX, a igreja presbiteriana seguia o calendário bíblico. Se você puder colocar o calendário bíblico para mim, por favor, Ale, que teve origem, né? Pela igreja católica, que foi apregoado, o calendário gregoriano, né? Que foi pelo Papa Gregório, 13º, no ano 1585, em 24 de fevereiro. Então, Lutero já deveria ter aí, dizendo, é o seguinte, nós não vamos seguir, vamos abortar o sistema. Diga qual? Qual? Já que eu sou contra o sistema dos homens, nós, Lutero, como um bom conhecedor e seminarista, nós não vamos mais comemorar a data do nascimento de Jesus, dia 25. Meu Deus, verdade. Concorda? Concordo. Porque quem botou isso foi quem? Quem mudou a data de Jesus para o dia 25? Isso foi tese colocada em Constantinopla, pelo imperador Constantino. Então, porque a igreja é sistema do homem. Bom, até o século III não tinha influência do homem. Houve influência, sim. Aí eles dizem assim, né? Igreja dos homens, que se dizem sistema profano. Destentam os termos evangélicos, protestantes e religiosos. E pregam contra os templos e contra as denominações e principalmente contra pastor, dízimos, ofertas. Aí volto lá no nosso irmão, o reverendo Caio Fábio. O senhor apoia e é um dos grandes idealizadores dessa tese desigrejados. Quando o senhor faz o seu programa no seu canal do YouTube, que o senhor arrecada muito dinheiro, até queria pedir para o nosso querido Washington, que é um grande amigo, dizer que a vida da pessoa, eu faço, se você quiser se inscrever e ativar o sininho. Por que que você faz isso? Para quando começa o culto, a pessoa recebe a notificação, não é isso? Sim, senhor. Não é isso, irmão? Isso mesmo. Mas, para quem não sabe, e que Deus o abençoe, ele tem milhares de seguidores no seu canal. E todo o tempo lá, dá para colocar aí por um segundo só? Repara para tu ver. Tem o QR Code dele. Dá para colocar o nosso, tirando o símbolo da igreja? O tempo inteiro, já que ele é contra o sistema de igreja, já que ele só pega sobre a graça, né? Aí tá o nosso canal do YouTube, mas eu queria só um símbolozinho do QR Code, assim, sabe?
Sabe o símbolozinho de QR Code? A venda não coloca, vê? Aí. Então o tempo inteiro fica lá. O QR Code no programa desse pastor que eu acabei de falar. Ou seja, se ele é contra o sistema de oferta, obrigado, pode tirar. Não precisava ficar isso. Com certeza. Né? É. E Tem que praticar o que tá Pregar falando. por amor. E aí a pessoa fala assim, ó, ele é tão bonzinho, ele só prega por amor, mas ele fala, entra. Aí você não sabe que o YouTube paga quanto, Washington? O pagamento do YouTube é feito em dólares. Ah, não é real? Dólar. Doleta. Baseado numa regra CPM, custo por mil. Que a cada 1000 visualização, o YouTuber pode ganhar entre valores de 0,25 centavos de dólar e 4,50 de dólar. Então há um interesse grande nele. E não deveria falar sobre oferta, já que ele é contra. Então abandonam as denominações que agora chamam de sistema religioso. E dizem, nós somos a igreja. Ele falou desse jeito, cara. Nós somos a igreja que vai trazer o avivamento. Os desigrejados, nós somos a igreja constituída sem templo, para enfim alcançarem o verdadeiro sentido de crer e viver como igreja de Cristo nessa terra. Eles supervalorizam a visão individualista, independente de ser igreja, e procuram persuadir cristãos a saírem e a se desligarem o quanto antes das suas denominações, chamando as igrejas, as assembleias, de sistema da besta ou sistema do homem. Enfatizam escândalos, a vida deles é postar escândalo de pastor, de cantor, eles dão ênfase de pastor, de igreja, para justificar que a pessoa venha o mais depressa se desvincular, para justificar um cristianismo individualista. E afirma que todas as igrejas e pastores são farinha do mesmo saco. Meu Deus. Então, foi essa postagem que eu fiz. Essa fala. Li o que eu falei. Só que, ora, existem escândalos no céu. Tudo que Deus fez é bom. Toda a formação foi boa. Houve escândalo. Jesus desceu até as regiões profundas. O inferno não mudou Jesus. Ele levou cativo o cativeiro. Não havia ainda o seio, ou melhor, o paraíso. O homem era levado até o seio de Abraão. Havia um abismo que separava um do outro. Então, entre os apóstolos houve problemas. A Bíblia não esconde a embriaguez de Noé. A Bíblia não esconde o erro de Davi. Não esconde que Moshe Rabbeinu matou Moisés, matou o egípcio. Não esconde o casamento, o segundo de Moshe Rabbeinu Sansão. com a mulher coxita, a mulher morena, Sansão. A Bíblia é verdadeira. Os erros de Salomão. Pode falar. Os erros de Salomão. Pode dar exemplo, se quiser aí. Sansão, Salomão. Sansão, Salomão. A Bíblia não esconde que entre Paulo e Pedro haviam rinchas. Mas o que importa, a Bíblia diz, quer por ira, quer por ódio, o que importa é que o evangelho venha a ser pregado. O que importa é que Cristo seja anunciado. Agora, existem problemas? Sim. Se você vai a uma igreja e lá existem problemas e de ordem de pecado, ok. Ore ao Senhor e Ele vai lhe levar a um lugar, a uma igreja séria. Uma mulher me perguntou para mim na época de um rapaz chamado Mauro, que passou lá em Guarulhos. E ela veio com o filho dela, que era auxiliar, antes do bispo Wilker assumir lá. Ela falou para mim assim, apóstolo, o meu filho é auxiliar da igreja. Eu queria que o senhor me respondesse uma pergunta. Eu falei, pois não, querida. O meu filho falou que o pastor fala que vai orar de madrugada e não ora. Que vai jejuar e não jejua. Que vai levantar para orar com os pedidos, mas não... É verdade. Eu disse a ela, não vou dizer que é mentira. Mas na minha caminhada com Cristo, eu vi muitos homens darem péssimos testemunhos. Mas eu preferi abraçar aqueles que deram um bom testemunho. Eu vi coisas que
poderiam ter me motivado a ter abandonado. O tempo que eu sirvo a Cristo, eu me entreguei para Ele de corpo e alma. Eu comecei a servir a Jesus com 13 para 14 anos. Eu vi muita coisa. Mas eu vi muitos homens de caráter. Eu vi heróis da fé. Eu vi homens como o Bispo Leno. Eu vi homens que tinham exemplo, caráter, temor. E é nessas pessoas que eu procuro olhar para elas. Olharem para homens que são a referência. Mas, ó, porque não é o motivo, Ivan, que eu vi um cara assaltando, que eu vou assaltar. Que eu vi um cara traindo, que eu vou trair. Não é porque eu vi alguém roubando um banco que eu vou roubar. Se fosse assim, alguém cometeu o caso da Flor de Lis. Porque eu vi, eu vou fazer? Porque... Então por que você pega os ruins? Será que não existem bons exemplos? Aí eu queria pedir a ajuda do pastor Ivan, se ele puder abrir aí. Atos, capítulo 5, você que está em casa, puder abrir aí. Atos 5, 42. E o pastor Joabe, que está lá no outro estúdio, Atos 20, versículo 28. Pastor Ivan vai abrir aí. Atos 5. Atos capítulo 5. Atos dos Apóstolos. Marca na tua Bíblia aí. Atos 5, verso 42. O William queria ler algo. Lê aí, William. Filipenses capítulo 1. Marca. Por favor, marque. Filipenses. Capítulo 1, versículo 15 ao 18. Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja, porfia, mas outros de boa mente. Devagarzinho. É verdade, sim. Paulo está dizendo isso aos Filipenses. É verdade, sim. Paulo não está negando. É verdade. É verdade. E que também alguns pregam a Cristo por inveja. Alguns pregam por inveja. Porfia. Mas outros de boa mente. Mas outros de bom coração, de boa mente. Uns por amor. Uns pregam por amor. Sabendo que fui posto para a defesa do evangelho. E ele sabia o chamado dele. Eu fui para defender o evangelho. Mas outros, na verdade, anunciam Cristo por contentação. Outros fazem porque convém. Por mau caráter, por contentação, ou seja, desculpa da minha palavra, fazem da igreja ou do ministério um cabide de emprego, mas continua. Paulo não escondeu, Paulo falou a verdade. Não puramente julgando acrescentar aflição às minhas prisões, mas que importa contanto que Ou seja, Cristo... eu estou aqui, eu não estou usando isso como desculpa porque eu estou preso, porque Paulo está na cadeia. E isso ele está preocupado com os de Filemon e está mandando uma carta para os orientar, para não deixar os da igreja dispersados. Desviados. Ele se preocupava com os irmãos. E ele diz, eu não estou usando isso como justificativa. O que importa... Mas o que importa, contanto que Cristo seja anunciado. Quer que o cara isso, o cara aquilo. Paulo falou, o evangelho não pode deixar, mesmo que o cara tem que ser pregado. Tem que ser anunciado de toda maneira, ou por fingimento, ou em verdade. Nisto que regozije e me regozijarei ainda nele. Paulo falou, eu tô nem aí se esse cara... É assim, se ele é assado. No grande dia do juízo, cada dia vai dar conta de si. Cada um vai dar conta. Isso mesmo. É o que, Ivan? Cada um vai dar conta de si próprio. A balança vai pesar. A balança vai ser pesada. Mas o evangelho tem que ser anunciado. Bíblia, irmão, não é livro, não é tese. Continua, pastor Ivan. Atos capítulo 5, verso 42. E todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar. Isso é evangelho, né? Isso, no evangelho. Isso é a igreja primitiva, não é isso? A igreja primitiva. E todos os dias. Todos os dias, é isso? Todos os dias. No templo e de casa em casa. Então não era só na casa, era no templo. Jesus, quando veio na terra, ele veio para fazer relacionamento. Ele pregava na... Eita, Ivan. Ele pregava na sinagoga. Ele veio se relacionar. Ele não quer que você se torne uma pessoa individual, uma pessoa rebelde, uma pessoa que não obedece nada, não cumpre... Jesus cumpriu o princípio, por isso que ele perguntou pro cego, o que queres que eu te faça? Uau. Aí você quer quebrar princípio? Quem quebra princípio não tem promessa. A verdade é que a Bíblia fala que ele foi tentado em tudo. Ele cumpriu todos os mandamentos. Todos. A Bíblia diz que Jesus discutia a lei com os mestres. A Bíblia diz que Jesus crescia em conhecimento... sabedoria e graça diante dos homens e diante de Deus. Jesus não pregava, ele pregava na sinagoga, que era a igreja na época. Ele pregava lá. Lembra do cego no telhado? Você lembra? Lembra do paralítico, o homem da mão mirrada?
Então, aí agora é a época da lei. Não, agora eu tô falando da igreja primitiva. Atos 5, verso 42. Eles se reuniam nas casas para ensinar. Leia mais uma vez, meu pastor. E todos os dias, no templo e também de casa em casa, não cessavam de ensinar. De quê? De casa em casa. Incessavam do quê? De ensinar. De quê? De ensinar. Mais uma vez? De ensinar e pregar Jesus Então, o Cristo. Havia dentro do templo e nas casas, ensinavam os ensinamentos. Você tem que ir na igreja. E aqui tá todos os dias, tá? Ah, é todo não dia? Não é uma vez por semana, não. Ah, não é domingueiro? Todos os dias não cessavam de ensinar. De ir em casa e também no templo. Aí ele fala assim, vai ler o quê? Lucas. Leia. Lucas capítulo Ô, 2. amigão, como é que chama lá? Joab. Atos 20, verso 28. Marca aí. Marca. Tô lendo os comentários aqui, tem uns falando besteira. Pode falar. Não, pode falar. Aqui é aberto. Só seja educado, tá? Eu vou ler, o Joab vai ler Atos 20, versículo 28. Você vai ler o quê? Lucas capítulo 2, verso 52. E crescia Jesus em sabedoria. Então até Jesus, ele tinha que aprender. Crescia isso, ele estava ensinando e estava aprendendo também. Só de diante de Deus? Isso, lá na sinagoga. Lê. E crescia Jesus em sabedoria, ia crescendo e aprendendo. E a estatura e em graça para com Deus e para com os homens. Então ele aprendia com os homens. Isso mesmo. Tanto é que quem conhece de história bíblica e judaica, Jesus pertencia à escola de Hillel. Existiam duas, a escola de Hillel e a escola de Shammai. Jesus pertencia à escola de Hillel, até pela maneira que falava. Hillel, e Paulo vai crescer aos pés de Gamaliel. Gamaliel era neto de Hillel. E Jesus crescia na escola de Hillel. Ele cresceu diante dos homens, mas cresceu diante de Deus, em graça e em conhecimento. Então Jesus, que é Jesus, sentava para ouvir e para crescer diante dos homens. E verso 47, em todos os que ouviam, admiravam a sua inteligência e suas respostas. Jesus crescia. Então ele ouvia os homens. O pastor Joab achou aí, Atos 20, verso 28. Sim, senhor apóstolo. Atos capítulo 20, versículo 28 diz assim: atendei, pois vós, o rebanho a qual o Espírito Santo vos constituiu, bispo, para pastoreardes a igreja de Cristo. Opa, nós estamos falando da igreja primitiva, certo? Sim, senhor. O início da igreja. Aí nessa época, né? No primeiro século, não havia ainda a tese. Aí não tem interferência ainda de Constantino. Tá bom, Pedro Bó? Aí é o início, a igreja primitiva. Aí ele fala, e todos, desculpa, leia, olhai, desculpa, vai lá. Pastoreava a igreja de Cristo, a igreja de Deus. Olha que forte. A igreja tem dono. Sim, senhor. Olha aqui, agora é forte. A qual ele comprou com seu próprio sangue. Foi pago. Uau. Aí o cara vai lá e fala, não, você não precisa ir para a igreja. Ele diz, olhai, por vós e por todo o rebanho, que o Espírito Santo vos constituiu. Bispos. Para apacentar, ou pastores, talvez a sua Bíblia diga, para apacentar a igreja de Deus, que ele resgatou ou adquiriu por seu sangue. Você falou uma coisa do templo aí, pode falar? Lucas capítulo 2, apóstolo, verso 43. E aconteceu que passados 3 dias o acharam dentro do templo, dentro da igreja, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e os interrogando. Jesus ouvia eles? Ouvia. Perguntava. Ô Ivan, abre aí para mim, por favor, o Salmo 122. Davi é melhor, o rei Davi construiu, tinha condição monetária para ter construído o templo. Salomão fez a obra, mas o recurso veio de Davi. Tanto é que ele queria ter levantado. Davi falou, eu vou construir, Deus falou, você deixa tudo para o teu filho, mas o dinheiro você tem, passa para ele fazer, porque nas suas mãos tem muito sangue, mas o recurso você dá para Salomão fazer. Então ele queria construir a casa para Deus. Davi tinha. E Davi, ele falava assim, e nessa época, desculpa, o templo
ainda não tinha se levantado, era o tabernáculo que estava ainda aberto. E ele fala no Salmo 122, no verso 1, vamos lá. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Quem é esse que se fala, Davi? Davi. Aí você vai deixar de ouvir Davi, o homem segundo o coração de quem? De De Deus. Deus. Vai ouvir um cara que não tem nada a ver com a vida, que não tem índole, que não tem história, que negou a fé, que levou milhares de pessoas, dentre eles o doutor Hélio Monteiro, que era um homem que se converteu logo cedo, e quando viu os fatos desse senhor, a queda dele, desviou-se e abandonou a fé. Ainda mais, se você puder marcar aí, o Salmo, lê você agora aí. Quer ler algo? Quer falar? Não. Salmo 84, 10. Davi fala, porque mais vale um dia. Matusalém viveu 969 anos. Davi disse, melhor está um dia nos teus átrios. Não é isso? Vale mais que 1000. Ou seja, Matusalém viveu 969. Se eu tivesse que escolher em viver 1000 anos e estar um só dia na tua casa, para mim valia mais. Verdade. Não é isso? Sim, senhor. Está na porta, né? Imagine dentro. Lê para mim, por favor. João 2, versos 16. João, capítulo 2, verso 16. João, achei? Alguém achar, pode entrar para dentro. João capítulo 2, verso 16. Quando os homens estavam lá, vendendo os pombos, lá fazendo aquela... Jesus se preocupou com a casa do Pai, o templo. Os homens estavam vendendo pombo lá. Comércio. Comércio. Fazendo bingo, fazendo festa junina. Certo? Tô conjecturando. Halloween. Eles pegavam os animais que as pessoas levavam. Vai ser na câmera do meio agora. A pessoa... Nossa, aqui, mano. Ela entrava lá, entregava o cordeiro para o levita daqui. Ele já pegava aqui, já passava. Em vez de levar para o altar, ele já mandava de volta para os mercadores. Aqui dá o problema. Abre a mão, Ivan. Já vendia. Já vendia, já voltava para a porta para vender de novo. Vendia o mesmo. Pode falar? Vendia o mesmo produto, o mesmo animal para Veja, duas pessoas. Diversas vezes. A pessoa vinha, trazia o cordeiro, quem tinha muito dinheiro, uma vaca, ou um bezerro, ou quem era pobre, um casal de pombinhos. E aí a pessoa entregava para o levita, ao invés de levarem para o altar, já mandava para os cambistas, os mercadores, e já voltava a vender o mesmo animal. Isso. Dá para entender? Dá para entender. Sim, senhor. Leia aí, por favor. João capítulo 2, verso 16. E disse aos que vendiam pombos, tirai daqui estes, e não fazeis da casa do meu pai casa de venda. Tirai. Então Jesus, que é Jesus, se preocupa. Ele chama a igreja, o que alguns chamam de sistema. Havia um problema naquele lugar? Havia. Sim. Ele não fechou a igreja. Ah, ele fechou o templo? Não, ele não fechou o templo. Porque ele disse assim, ó, o zelo da minha aquela... casa me consome. Ok, você vai falar. Mas ele chama, por favor, aqui, ó. Ele não chama aquele lugar mesmo com problemas. Jesus não chamou aquele lugar de sistema. Ele chamou de casa do meu pai. Ele disse, aqui é a casa do meu pai. Jesus não chamou o lugar de sistema. Chamou casa do meu pai. Mesmo tendo um problema lá. Desculpa, o senhor falar, eu atrapalhei o senhor. Ele reverenciou a casa do pai e disse, o zelo da tua casa me consumirá. O que acontece quando uma favela, uma comunidade pega fogo? Destrói. Destrói. Então ele disse, o zelo, se não tiver zelo, não tiver, consome. Olha, passou um tsunami, passou um furacão, consumiu 10% da população, que consumiu aquele povo. Ou seja, se não tiver zelo, eu vou me embora dessa casa. Verdade. O pastor Fábio está aí também, queria que ele abrisse a Bíblia, em Hebreus, o capítulo 10, no verso 25. Hebreus, capítulo 10. Hebreus, só todo o Novo Testamento. É que você fala que você prega o velho? Havia? Graças a Deus. Hebreus, capítulo 10, versículo 25, apóstolo. devagarzinho, tá bom? Para a pessoa mastigar, bem gostoso. Sim, senhor, apóstolo. Não deixemos de congregar-nos. Opa! Forte. Não é, só um pouquinho mais perto da tua boca o microfone, porque aqui é muito baixo para mim. Veja,
A Bíblia, Paulo escrevendo aos Hebreus, a carta aos Hebreus, Paulo deixa claro. Vamos lá, meu pastorzão, coisa linda você falou aí. Vamos lá, apóstolo. Não deixemos de congregar-nos. Quer dizer, como é que eu vou deixar de ouvir Paulo para ouvir um Pedro Bó? Continua, desculpa. Como é costume de alguns, vírgula, antes façamos admoestações. Ou seja, vamos ensiná-los, instruí-los na palavra. Sim. Ou seja, vamos marcar ensino. É o que as pessoas não ficam em casa no YouTube. Não dá a entender, né, apóstolo? Que é dentro da igreja que nós Aí, ó. somos ensinados. Meu Deus do céu. Agora uma coisa que o Ivan falou. Esse pastor aí, que hoje prega contra, ele foi alcançado aonde? Numa igreja. Eu fui alcançado dentro da igreja, apóstolo. Na Assim nossa como o época senhor não também, tinha, né? Na nossa época não tinha Facebook. Nada. YouTube, nada. Alguém me pregou e me levou para Jesus e me levou até uma igreja. Alguém teve que evangelizar, apóstolo. No boca a boca, no metrô, no trem. Eu já preguei num trem e apanhei dentro do trem. Uma vez o cara tomou minha Bíblia. Eu era novo na fé, chorei, bobalhão. Eu devia saber que eu estava sendo bem-aventurado. Então ele disse, não deixeis de congregar. Eu cortei o senhor. E tanto mais quanto vedes o dia se aproxima, apóstolo. Então quando você vê que as pessoas estão abandonando, apostatando, o dia se aproxima. Com a Então, sabedoria terrena, né? E assim, os coaches, as pessoas, tudo pela internet. Tudo é pela internet. Então, quando você tiver com fome, você falou assiste agora, Masterchef. Como é que é? Quando você tiver com fome, com a barriga vazia, assiste Masterchef, você se alimenta por lá. Você quer só se alimentar pela internet? Engraçado que o coach que prega o que ela gosta e prega contra aquilo que eles chamam de sistema, né? Sistema. O coach diga assim, é a graça. É a graça. Esse sistema Esse sistema de dízimo, de dízimo, de oferta. De oferta. de oferta, Por exemplo, esse coach não paga aluguel. Não. recebe. Ele cobra pra você. Isso mesmo. E eles pregam teses, como tem um aí que dá vontade de falar o nome dele, mas eu não vou aqui expor, que ele sabe falar inglês fluente. E aí ele vai lá, pega as mensagens do T.D. Jakes, pra quem sabe de que eu tô falando, que prega muito em Alphaville, né? Que esses dias tava lá acusado de pedofilia e abuso sexual. A mesma mensagem do T.D. Jakes, que é um dos maiores oradores hoje, um negão bonitão lá dos Estados Unidos. O cara vem até o exemplo, o cara dá. Aí quer dizer, e aí o cara vem, não congrega, não tem pastor, marca o evento no hotel para falar da graça, amém? Graça, amém? Graça. Graça. Amém? Amém. Estão na graça, diga aí. Estão na graça. O amor de Deus. O amor de O amor Deus. de Deus. Vocês não precisam obedecer pastores nenhum, tá bom? Tá bom. Tá bom, sim, senhor. Vocês vão vir da minha aula, amém? Amém. É só sobre a graça de Deus, amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Só que a entrada é 500 pau. A mentoria de um aí que tá postando é 50 mil reais. É não. A mentoria, isso mesmo, o ensinamento que ele dá e é fechado para 50 pessoas, custa 50 mil reais. Vai acontecer agora esses dias aqui em Alphaville. Então, já que é graça, já que é contra o sistema igreja, por que não é de graça? Isso mesmo. Aí ele fala mal de dízimo, fala mal de pastor, fala mal, diz que é um sistema. Isso devia fazer de graça. Tem pessoas que estão vendendo após carro, casa, fazendo empréstimo, fazendo tudo e ele tá mostrando. Não, e o pior que eu vi um dele, que ele falou assim, meu amigo, tá escrito lá, pastor manda a pessoa se fu. Ué? Sim, senhor, isso mesmo. Como é que o... Não, e o pior assim, você vê... Não, como é que eu vou fazer um culto? Meu irmão, quer saber de uma coisa? Em nome de Jesus, vai se fu. Tá aí no YouTube, qualquer um pode ver. Como é que isso vai... Aí o que mais me deixa revoltado não é isso. É que não tem um crente ali para repreender ele. O pessoal... Vamos aplaudir. Tá na moda. Não, quando o cara falou aquilo, eu falei, vai levantar um, vai dar uma dedada nele e dizer, o senhor te repreenda, Satanás. Ainda dá glória. Mano,
É, como dizia Chacrinha, é disso não, Bolinha. É disso que o povo gosta. É esse tipo de mensagem. E aí, o cara chega num nível que aí a soberba começa a vir, que só ele tá certo, só ele. Eu tenho um... Quando o cara começa a falar muito dele, ele precisa de autoafirmação. Não quando você conta um testemunho para contar uma experiência da tua vida, de uma vitória que Deus te deu. Baruch Hashem. Mas quando o cara fala, eu tenho, ele tá vazio de Deus. Verdade. E ele tá roubando a Deus, né? Porque o homem, ele tem que trazer o dízimo na casa do tesouro. Aonde é a casa dele? Meu Se Deus. ele congrega pela internet. Aonde é a casa desse pregador que você tá falando que é seu mentor, que te dá uma direção? Sendo que você tem que levar o dízimo e a oferta na casa do tesouro, na casa do Senhor. Aonde a glória desceu quando Salomão inaugurou o templo. Davi, ele errou muito, mas Deus sabia tanto o coração dele, que ele se sentiu obrigado a querer construir um templo. Paulo orienta Tito, evita-o a este, sai fora desse, no capítulo 3, verso 10. Ao homem herege. Meu Deus. 3, verso 10. Depois... Atos capítulo 3, verso 10. Ei. E conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa. Não. Tito, peraí. Tito. Paulo tá pedindo a Tito. Ok? Evita e sai deles. Ao homem herege, depois de uma a outra admoestação. Ou seja, percebeu que tem um veneno, porque um pouco de fermento lamenta toda a massa. Evita-o. Vamos todos juntos. Persevera até o fim. Vamos todos juntos unidos. Sermos como uma árvore plantada na casa de Deus. Meu Deus. Tem pra mim, por favor, lá. Salmo 90. Pastor Joabe, lembra mim aí, Salmo 92, 12, verso até o 15. Salmos de número 92 até o verso 15. Você, Tito, 3, 10. Vai lá. Salmos, marca aí, irmão. Marque, depois você pode confrontar. Mas se quiser confrontar, vem na palavra. Se vier com... Leia. Tito 3, 10. Tito 3, verso 10. Ao homem herege, depois de uma outra admoestação, evite-o. Ou seja, você falou com ele uma vez. Você falou com ele duas. O cara não quer. Evite-o. Sai fora desse povo. É Bíblia. Continua. Sabendo que esse tal está pervertido e peca, estando já em cima de mesmo sendo condenado. Ou seja, ele já está condenado. Em cima de suas ações. Achou aí, meu pastor? Salmos 92, verso 12? Sim, senhor apóstolo, olha que forte. O justo florescerá. Mas tem que ser pertinho o microfone. O justo florescerá como a palmeira e crescerá como o cetro do Líbano. Até o 15. Plantados na casa do Senhor. Opa, não está plantado no jardim. Cedro plantado, justo florescerá como o quê? Como o Líbano. E como o cedro do Líbano. Já viu a madeira do cedro do Líbano? A maior que existe. A mais grossa. Cresce, enraiza. Ela demora muito tempo para aparecer e você pensa que não está acontecendo nada. É porque ela demora muito tempo para enraizar. Mas quando vem toda essa grossa... Dá a mão aqui. Forte. Já vi cedro do Líbano. Abre o braço aí. Que para pegar ela tem que ser 10 homens. 10 para abraçar um cedro do Líbano. E estão plantados aonde? Na casa do Senhor, e florescerão nos teus átrios, ó Deus. Olha lá, que coisa linda. Olha o cedro do Líbano, ó o cedro, ó. Não, volta lá, desculpa, Lê. Ali está na comunhão violenta, esse cara vai ser pastor. Olha lá, Aleluia. Está na graça. olha lá, olha o cedro. Ó. Pera aí, volta lá mais uma vez, volta lá, desculpa aí, volta aí. Volta aqui um minutinho, corta aqui. Um minuto só, porque parece que a pessoa está trabalhando para Deus. Diga assim, estou perdendo tempo. Tô perdendo tempo. Eu dei minha oferta. Ih, eu dei minha oferta. Parece que eu perdi. Parece Porque que eu você olha perdi. pra terra aqui, ó, não tem nada. De novo, volta do início. Ó a semente. Joga a semente. Não, é que você tava com ela na mão. Você tava com ela na mão, lá em cima. Olha lá. Vai começar, certo? Vai lançar a semente. Aí você jogou na terra, certo? Perdi.
não tô vendo acontecer nada. Aí depois só aparece só uma folhinha assim, ó. Olha lá. Ih, que besteira, que bobagem, não aconteceu nada. Que besteira, que É bobagem. só que fora da tua visão humana, sem você enxergar, ó Deus trabalhando para baixo. Aleluia. O cedro do Líbano é assim, ó. Oh, glory. Aí Deus começa a trabalhar. Começa a crescer. Aí começa a crescer. Aí começa. Aí, ó. 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 Meu Deus. Tá louco, senhor. Aleluia. Tá na graça. Tá no óleo. Se cuspir na oliveira. Se cuspir na oliveira. Mas foi plantado na casa do Senhor. Foi plantado aonde? Na casa do Senhor. Na desigrejado? Leia, Joab, leia. Plantados na casa do Senhor e florescerão nos teus átrios do nosso Deus. O átrio é o altar, apóstolo. Uau. Aleluia. O átrio e o altar. 14. Na velhice Mais darão, perto, mais perto. Ainda velhinho. na velhice darão frutos e serão cheios. Versículo 15. Para anunciar que o Senhor é reto e Ele é a minha rocha e Ele não tem injustiça. Aí, ó. Salmos 1, William. Verso 3. É só Bíblia, irmão. Não é tese do Agenor. E o pastor Ivan, Jeremias 17, versículo 8. O pastor Ivan, não, desculpa, o pastor Williams. Salmos 1, verso 3. Salmos capítulo 1, verso 3. Pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro das águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Plantados na casa do Senhor, nos átrios. O átrio é onde fica o povo. O altar, onde fica o pastor. Onde alguém... Por que o pastor fica no altar? Porque ele é melhor que você? Por isso tem gente que chama de palco. Altar quer dizer lugar alto onde se apresenta sacrifício. Alguém lá em cima está entregando a vida. Deu a vida dele, é uma oferta para Deus. Jeremias capítulo 17, verso 8, pastor Ivan. Vamos lá. Porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. E no ano de sequidão não se perturba, nem deixa As de dar raízes são fruto. profundas, ele falou? São profundas. E mesmo quando está seca, ele não se perturba. E não deixa de dar fruto. Nenhuma ordem minha, da bispa, do pastor, do padre, pode ser maior do que aí. Bota aí rapidinho. Salmos 50, verso 5. Ordem direta do Eterno. Salmos 50, verso 5. Meu Deus do céu. Juntai-me os meus santos. Aonde que ele manda? O Eterno falou, você vai abrir aqui, pastor Ivan. Hebreus 10, 25. Juntai-me os santos, aqueles que fizeram comigo uma aliança com sacrifícios. Juntai os meus santos. Os meus santos, aqueles que fizeram comigo. Algumas traduções, eu não sei se a do Ivan fala isso, ou a do Joab, diz, congregai os meus santos. Vê a tradução aí. A tua fala assim? Qual que é o salmo? Salmos de número 50, pastor Carlinho. Tá saindo aí o áudio, mais ou menos, praticamente. Tá? Agora eu quero isso, Congregai os meus santos, os que comigo fizeram aliança. congregai. Não é dispersai. Não, é congregai-vos. Os meus santos. Os meus santos. Os que comigo fizeram aliança. Por meio do sacrifício. Então Deus manda os santos dele congregar. Aí vem um Pedro Bó, um cachaceiro, um cara que não tem vida com Deus, um adúltero, e fala pra você, fica desigrejado. Não tem aliança nem com Deus, apóstolo. Nenhuma revelação minha, do Benihim, do Papa, da Bispa, do Padre, pode ser maior. Goste você ou não. Você não quer ficar na plenitude, ou na universal, ou na mundial, ou procure uma igreja. Será que não existe? Você não é obrigado a congregar aqui. Você não é. Aqui não é o melhor lugar do mundo. Mas você não pode querer viver debaixo de conselhos dos homens. Até porque Cristo virá buscar a sua igreja. Aí você fala, não, mas a igreja somos eu e você. Mas o Senhor diz que os santos vivem em comunhão. Que bom e agradável é que os irmãos vivem em comunhão, em unidade. Não existe ovelha sem pastor. Você precisa ser ministrado. Aí eu te falo, eu vou falar. Fala. Esse coach,
Ou esse cara que se você resolveu só acompanhar aí na internet, que pega as massagens, que massageia o seu ego, que até para estar atendendo no WhatsApp ele cobra. Eu conheço um que ele fala, eu tenho um número do WhatsApp e que eu dou atendimento. Ou até faço uma Conferência. telechamada, Chamada Mas de aí vídeo. você já fala com a minha secretária. Aí eu falei pro Maurício, liga lá, quanto que é? 200 conto. Pro cara até atender. Um pastor de verdade não cobra para atender uma ovelha. Tem um outdoor. Vê se esse coach agora, vê se esse coach te atende. Se você precisar de um aconselhamento, de um pastoreio, vê se ele vai cuidar de você. O que você falou? Tem um outdoor daqui para Campinas, um pastor lá, chama no meu WhatsApp orçamentos. Pastor. Em Manaus, um apóstolo que falava mal da nossa igreja só fazia rádio, mas não tinha igreja. Ele dava remédio, instruía dar remédio controlado para alguém que estava manifestado com demônio. O senhor sabe que tinha uma pastora aqui ao nosso lado em outrora que ela dizia quando iria fazer a rádio, até depois que a gente entrava, ela falava assim, não venha na minha igreja, a minha igreja não precisa de membros. Vá na igreja aqui do lado, que era a nossa igreja, ela era aqui do lado. Ela falou, não vem aqui porque aqui eu já tenho muitos membros, não preciso, então vá na igreja aqui do lado que eles precisam. Apóstolo, é tão forte que Herodes, ele mata Tiago, agora ele quer matar Pedro. Mas a Bíblia enfatiza isso, que a igreja fazia oração. Orações Se cuspir, contínuas. nasce Oliveira, esse menino não olha hoje. É verdade, ele estava preso. Sim, e quem senhor. fazia oração por Pedro Era a igreja. era a Aleluia. igreja. Põe o microfone pertinho e repete mais uma vez. É verdade. A Bíblia diz, apóstolo, que Herodes, ele matou Tiago. E ele foi lá, mandou prender Pedro. 12. E aí, a igreja fazia orações contínuas. E quando ele sai da prisão, ele não vai para casa. Que o cara, quando tá preso, ele sai e vai para casa, né? Vai pra cá, Pedro vai lá para onde estavam os irmãos Pra reunidos. igreja. Que era a Ele casa vai de- direto. Que era a casa dos irmãos, que era um cenáculo, que aí a mina rodeava lá e abre a Isso. porta. Atos 12:5. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. A Bíblia, o William, é Hebreus 10:25. Tá aqui. Lê você, Ivan, então. Não deixemos de congregar-nos. Então, Paulo, quando escreve a carta aos Hebreus, ele fala que nós, o quê? Não deixamos de congregar. Ele fala, não tem problema, continua. Como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Desapontado. Eu fiquei desapontado. Um pastor não é justificativa para você sair da igreja. Fui decepcionado. Não é motivo. Porque você também já decepcionou a Cristo. E ele podia pegar você, desculpa, já que você pisou na bola, voltou para a lei, amigão. Na lei é olho por olho. Dente por dente. Hã? Dente por dente. Você feriu meu olho, eu falei o seu. Eu me decepcionei. Já pensou se Jesus fizesse isso com você? Fulano pecou, errou? Joga ele fora. Vomita ele. Amaldiçoa ele. Amaldiçoa ele. Ana congregava, né? Ana congregava. Todo mundo gosta de pregar de Ana, mas não quer congregar. Ana congregava. Não é? Tinha discordância na casa dela, porque o Cana falou assim, eu não sou melhor que 10 filhos, ela queria ter um filho. Penina não concordava com ela. Ela podia orar na casa concordava dela. com ela. Mas ninguém concordava com ela. Veja, se tem um povo hoje que poderia falar assim, nós não precisamos ir para a igreja. Diga assim, a gente não precisa ir para a igreja. A gente não precisa ir para a igreja. Diga aí, Ivan. Eu não preciso ir pra igreja, a gente não precisa ir pra igreja. Era o povo judeu. É. Por quê? Porque não tem mais templo. Forte. O templo está destruído. Só tem o cótel. Mas é um mandamento. Todo sábado vão para a sinagoga. Um judeu que não vai para a sinagoga no sábado é desviado. Não tem aliança com Deus. Não tem aliança. Ele é tido como um judeu desviado. Verdade. Ele precisa de chuvar e se arrepender e voltar. Quer dizer, eles que não precisavam, a gente não tem mais tempo, acabou. É que nem um idiota falou assim, para de enganar o povo, pregar dízimo. Vai entregar o dízimo para quem? Para os levitas? Eu digo, não, assim como Abraão entregou pela graça, porque não tinha lei ainda. A lei foi dada a Moisés. Continuando. Você leu até o final do versículo 25? Não deixemos de congregarmos, como é de costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Veja, o dia o quê? Se aproxima. Deus não nos chamou, pastor Williams, pastor Joab, pastor Fábio, pastor Washington. Jesus não nos chamou para ser uma peça individual. Mas ele nos chamou para fazer parte do corpo. Aleluia.
A minha mão direita é de um jeito, a esquerda é do outro. A mão é diferente da cabeça, do olho, a boca, a orelha. Aqui é pequeno, aqui é grande. Cada um. Cristo nos chamou para fazer parte do seu corpo. O significado, apóstolo, licença, Por favor. o significado de igreja é comunidade, Mais perto a boca. é comunidade composta por cristãos que forma um corpo social organizado e instituído por Jesus Cristo. Ah, quem instituiu isso? Jesus Cristo. Aí vem o Pedro Bó, um canalha, acendedor de narguile. Falo mesmo. Acendedor de narguilé. Com cachoeira, com negócio que queima lá, cinza, incenso. Incenso. Carvão. Carvão? Parece um esotérico. Fala mal de todo mundo, mas das imundícias do passado que ele fez, ele não fala. Só ele é dono da razão. E pede ajuda. E deixa o QR Code, né? Deus não nos chamou para ser uma peça individual, avulsa, mas para fazer parte do corpo de Cristo. Se todos os membros da igreja estivessem... eu vou falar. Fala. As pessoas dizem assim, essa câmera aqui vai vir no Ivan. E essa aqui vai vir no Williams e eu ficar no meio. Vai lá. Só no Ivan, fica no Ivan. Eu não vou mais nessa igreja. Eu não vou mais nessa igreja. Eu não gosto lá. Eu não gosto de lá. Ninguém presta lá. Ninguém presta. Não bate Não bate. com meus padrões. Não bate com meus padrões, no que eu penso. Tá bom. Agora, William. A mesma coisa. Olha lá e fala, eu não vou nessa igreja. Eu não vou nessa igreja. Eu vou sair da igreja. Eu vou sair da igreja. Eu vou ser um desigrejado. Eu vou ser um desigrejado. A igreja não está do jeito que eu quero. A igreja não tá do jeito que eu gosto. Ok. Se a igreja tivesse do jeito que você gosta, se a igreja fosse o que você quer que ela fosse, se todo mundo da igreja fosse como você é, eu pergunto, a igreja estaria melhor? Você que saiu por adultério e sai falando mal, você que saiu porque você é contra, será que a igreja estaria melhor? Será que se todo mundo da minha igreja, da igreja onde eu congrego, pensasse como eu penso, a igreja estaria melhor? Não, cada pessoa. Se o inferno não existisse, será que ia ser melhor? E quem me apresenta o inferno? A Bíblia. Jesus. A Bíblia diz que nem os anjos foram poupados. Nem os anjos foram poupados. Eu te pergunto para você, porque tem pessoa que fala assim, não, essa igreja, eu sou muito... Mas será que você não consegue botar um espelho na sua frente e perceber que você também tem seus defeitos? Será que você não consegue olhar para você e perceber que você também julga? E ao julgar alguém, você se torna talvez pior que ela. Falando do cisto. Tirando o cisco do outro irmão e tem uma trave no seu. Será que realmente se a igreja estivesse como você é? Se fosse como eu. Será que realmente... Não, sei que sincero. Será que estaria melhor mesmo, irmão? Então, a gente tem que abrir o olho. A igreja somos eu. A igreja é você. Nós somos a igreja. A unidade. E as portas do inferno, como bem falou o pastor Ivan, Não prevalecerão contra a igreja. E as portas do inferno, não é a porta da igreja, é do inferno. Não prevalece contra a igreja, prevalece contra você, que é individualista. Prevalece. E a porta do inferno é a porta, apóstolo. Eu tenho porta na minha casa, o pastor Ira tem na dele, é uma forma de proteção. Não, é um pior- instrumento, é uma ferramenta do quê? De o proteção. pior... Desculpa, perdão. E aí, foi o que o senhor falou. Então, quando o diabo protege, segura a minha família, a sua família, segura o seu casamento, mas quando a igreja se reúne e faz contínua oração, Concordância. em concordância, a porta do inferno é rompida. Com a oração do quê? Dos irmãos que congregam. É muito mais seguro estar dentro da igreja porque tem comunhão. Verdade. Mateus 18, que a igreja liga na terra é ligado no céu. Aí a pessoa fala, não, a igreja sou eu. Não, a igreja somos nós. O que dois ou mais concordarem, tem que ter unidade. Ele mesmo, por Deus líder. Paulo diz isso para finalizar. Paulo diz assim,
não há nenhuma revelação do Benihim, do Papa, do aquele que faleceu há 2 anos, há 3 anos atrás, Billy Graham, Agenor Duque. Paulo diz assim, ó, não há autoridade que não tenha. E Paulo podia ter motivo, porque a igreja de Jerusalém não concordava. O pastor presidente era Tiago, irmão de Jesus. Pedro não concordava. Quem te ungiu apóstolo? Ele fala, toda autoridade foi constituída por Deus. Não há autoridade que não tenha sido constituída por ela. Aí vem um camarada hoje, que diz, eu não concordo com o sistema. Opa, peraí. Havia pastores, quando a Bíblia diz ao anjo da igreja em Pérgamo, em Tiatira, em Filadélfia, em Esmirna, em Sardes, as 7 cartas à igreja, ao anjo, não é o anjo com asa, é o pastor da igreja. Não é o anjo, é o pastor. Que dava uma direção. Que dava uma direção para aquela igreja, para aquele povo. O Senhor, em Apocalipse, se preocupa com aquilo que os homens hoje dizem que é sistema religioso. Aí o que estão fazendo? Que eu comecei pregando para finalizar, dando tese à crença de demônio, abominando o casamento e aprovando o casamento que Deus condena. A exemplo, o casamento homossexual. Tem igreja pregando que a pessoa não precisa mais casar. Tem igreja excluindo a Santa Ceia, excluindo o batismo nas águas. Não precisa, uma vez salvo. Salvo para sempre. Então, fosse assim, meu irmão, eu ia na igreja, passava um mês firme. Aleluia. Levantava a minha mão, confessava o Senhor aí na minha casa mesmo. Alabassu bionderras. E depois me leva que eu vou, sou o meu. Tem um idiota que escreveu assim. E na época da pandemia? Foi. Você viu, né? Sim, senhor. É claro. Eu posso falar, o Ivan pode falar. Tem um vídeo do Ivan aí, que se o Alê achar, vai botar mais uma pizza na pendura. Tô devendo 2 já. O Ivan vai lembrar que na época da pandemia, a gente lutou para a igreja ficar aberta. E o pastor Ivan estava lá, certo? Cuidando do salão. E a mulher foi cometer um suicídio aonde, Ivan? Na ponte da Vila... Na ponte, na Casa Verde. Casa Verde ou Limão. E ela foi na igreja ao lado, cheia de vida, a outra ali. Tudo fechado. Segurança... Não, Se tem alguém que pode falar com prioridade e a cara para bater, que se nós tivéssemos interessado em dinheiro, na época da pandemia, a gente não deixava... Brigamos com a prefeitura, briguei com o governador, para que a igreja ficasse aberta, para que as pessoas pudessem pelo menos entrar e fazer uma oração. Quem é da... Aí, ó. Aí, tô devendo mais uma pizza. Bota áudio, corta. A paz do Senhor, meu apóstolo. Olha a importância da igreja estar aberta. Essa mulher, ela foi mandada embora do serviço e ela veio aqui aos prantos. Ela tentou se matar na ponte do viaduto do Chaís. Imagine se essa igreja estivesse fechada hoje. E Deus, em visão, mostrou o Senhor para ela com os braços abertos. E ela veio aqui, e nós recepcionamos, fizemos atendimento pastoral. E ela estava aos prantos. Ela falou, Deus me mostrou essa igreja. Porque a maioria está fechada, né? Aí, governador, você acha que pela internet, pela informática, será que não teria mais um óbito em São Paulo? Mas ela está aqui. Ela está aqui sendo abraçada. Nós estamos abençoando ela e dando uma direção para ela. Não teve culto hoje, mas ela veio na casa de Deus. E Deus deu mais um livramento. E Satanás perdeu uma alma. E o nome de Jesus está sendo glorificado. Seu nome é Adriana, né? Perdeu o emprego, tentou se matar no viaduto do chá. Já pensou se essa igreja estivesse fechada hoje? Mas ela está aberta para abençoar a sua vida em nome de Jesus. Até em Manaus, na época da pandemia, a gente deixou a igreja aberta. Então, o governo reconhece, o presidente da República, hoje o governo do Estado de São Paulo, porque eu sou diretor, reconhece que a igreja é um serviço essencial. Aí vem uns caras pregar para você ficar em casa, que você não precisa ouvir ninguém. Aí vem um outro, não, o dízimo eu faço o que eu quero. Mas com que princípio? Segundo a tese ou pensamento de alguém que se rebelou, ou que não é exemplo para ninguém, e que só prega falando mal dos outros, e que
Esses, como eu comecei pregando, estão abolindo o casamento. Ele foi no Danilo Gentili, esse camarada, ele falou que é bom a pessoa se masturbar. Se tem uma coisa que amaldiçoa a vida de uma pessoa, ela derramar, a Bíblia condena o derramamento de sêmen em vão. Basta você ler aquele tema, a não ser que você não crê em Jesus. Crê em Jesus, não? Eu Sim. creio. A Bíblia diz sobre Judá, que Deus matava os filhos de Judá. Aí acontece o caso de Tamar, né? Isso. Por que Deus matava os filhos de Judá? Porque eles jorravam sêmen na terra. Ejaculação no chão. E o cara, pastor, vai no Danilo Gentili e fala, masturbação é bom. Com que base? Por favor, eu te imploro. Deus matou os filhos de Judá. Por quanto que eles se casavam e jogavam sêmen na terra. Aí, isso aí... Misericórdia. Não, ou não matou? Verdade, matou. Verdade. Aí o pastor vai lá, num programa do Danilo Gentili, Fala e uma fala besteira dessa. o que Deus abomina. Aí o cara fala que não precisa mais se batizar, só basta levantar a mão que o batismo foi extinto. Isso é coisa do homem. Mas Jesus, se é coisa do homem, diga assim, batismo é coisa do homem. Batismo é coisa do homem. Então Jesus não tinha, se tem alguém que não precisava ter se batizado, era Jesus. Aí abole a Santa Ceia, o matrimônio. Aí aprovam coisas que a Bíblia condena, como o homossexualismo, né? Aprovam, são contra a doutrina do Espírito Santo, são contra a pessoa do Espírito Santo. Aí entra coaching, aí cada um vai pegar o que gosta, já pega aquele público, né? Hoje tem público para pregar para tudo que é tema. Eu vou pregar. Então, existem coisas, vamos ser honestos. A carne quer pecar, querido. A carne. Ontem uma pessoa perguntou para mim assim: me prova na Bíblia aonde está escrito que o homem não pode casar com duas mulheres. Me prova. Para mim. Eu falei para ele: a Bíblia diz que Deus deu líderes. Levantou para blindar. Por isso que tem os 70 anciões. Por isso que tinha o sinédrio. Por isso que na sabedoria, na multidão dos conselhos, a sabedoria do rei. Por exemplo, até o século XVII, vou ser bem verdadeiro com você, as pessoas se casavam, os reis casavam com várias mulheres. Mas aí começou a entrar o que aconteceu depois do rei Salomão. Quando começaram a se casar com pessoas de outra fé, foi a queda de Salomão. E ainda dentro da cultura muçulmana, é permitido casar com 4. Mas o que você dá para uma, tem que dar para outra. Repare lá, eu não vou nem adentrar muito. Todos os homens que na Bíblia, veja, Abraão, quando arrumou Agar, porque Sara deu problema. Veja a briga que tinha. Então, para blindar a palavra, veja, antigamente, o Senhor disse, crescei e multiplicai. A palavra mudou? Não. Hoje a terra está povoada. E hoje eu vos falo para você, a palavra é blindada. Amai a vossas esposas como Cristo amou a igreja. Cristo amou a igreja. Aí o cara vem e fala, saia da igreja, fique na sua casa. Eu sei que há pessoas que têm dificuldade e para elas é cômodo assistirem a TV, assistirem o YouTube. Mas espera aí, poxa, eu tenho que ir na ceia, eu tenho que dizimar, eu tenho que seguir os padrões. Eu tenho que seguir. Você vê, você não dá valor à palavra. Os irmãos na China, na Coreia, estão morrendo com vontade de ir para a igreja, ô Ivan. Verdade. Não é isso? Escondem a folha da Bíblia só para poder ler todo dia. Alguns. Aí entra os coaches, aí entra a política, né? A politicagem. Aí entra... Vamos apostatar da fé, como tem igreja aí que você liga lá e fala, eu queria falar com o pastor. Não, aqui é consulta. Aí vem a espada do anjo Miguel. A Bíblia diz que Miguel é o guardião de Israel, não é isso? Né? Sim, Isso, senhor. ele guarda O Israel. arcanjo Miguel, vem aqui pra mim. O arcanjo Miguel Acho que é Isaías. o guardião de Israel, tá na Bíblia. Aí vem um cara, a Bíblia diz, se os anjos do céu descerem aqui e pregar outro evangelho que não foi esse,
é anátema, é abominação. Aí vem um cara e fala, olha, o anjo Miguel mora aqui em Minas Gerais. Aqui em Manaim. Ele mora lá, e para você ir lá, você tem que pagar R$1.000. E para você falar comigo, é uma consulta. Quer dizer que Deus quebrou um princípio. Se ele falou que é o guardião de Israel, Miguel. Quando a Bíblia fala que Daniel está orando e o príncipe da Pérsia veio, então Miguel, um dos primeiros príncipes, que é o guardião de Israel, que o povo estava no exílio babilônico. Então, desculpa, irmãos, você me perdoe. Você pode falar o que você quiser, a tese que você quiser. Se você não gosta da plenitude, não gosta da igreja, mas existem igrejas sérias. Existem igrejas. Jesus alertou, um cego não pode guiar outro. Não, Porque tem gente que tem a casa na areia, né? E ele falou na rocha, e ele é a rocha. É a rocha, por isso que ele morreu. Quando os romanos furaram ele com a lança, não saiu sangue, saiu água, que era o nascimento da igreja. Então tem gente que ela acha que ela não estar na igreja, ela está bem. Mas ela não está bem, porque Jesus primeiro vai buscar a igreja. Aí depois, se você quiser ficar junto com a besta, né, pastor? Aqui, ó, o André Luiz falou assim, ó. A Bíblia nos fala muitas das vezes. Aqui, a moça falou, eu fui curada na igreja, não através de um coach. Forte. É forte esse comentário. Alguém fala, leia só essa aí. Daniel capítulo 10, versículo 21. Antes, porém, eu declarei o que está escrito no livro da verdade. E essa batalha ninguém me ajuda contra ele, senão Miguel, o guardião príncipe celeste de Israel. Como é que é? Miguel. Daniel capítulo 21. Não, Daniel, guardião. Daniel, antes, porém, eu te declarei o que está escrito no livro da verdade. E nessa batalha ninguém me ajuda contra eles, senão Miguel, o príncipe guardião celeste de Israel. A pessoa falou assim, ó. A base dos desigrejados é dizer que a igreja somos nós. Concordo, eu sei. Mas aí o pastor Fábio falou, ele mesmo, não foi o Joabe que deu, vos deu pastores. Paulo disse que toda autoridade foi constituída por Deus. Efésios 4 nos fala que ele fala lá em Efésios, ele mesmo nos deu uns para pastores. Ele mesmo, o Senhor, nos deu outros para pastores, profetas, apóstolos, evangelistas. Não é isso? Romanos capítulo 13, verso 1. Tá faltando um, é 5, né? Apóstolos, mestres, profetas, pastores e evangelistas. É isso mesmo? Isso, senhor. Efésios 4. Ele mesmo, o Senhor, nos deu pastores, nos deu apóstolos, nos deu mestres, homens da palavra, evangelistas. Nos deu. Ele mesmo, o Senhor, nos deu isso. Você ia falar uma coisa? Romanos capítulo 13, verso 1. Toda alma esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que já foram ordenadas por Deus. Verso 2. Por isto, quem resiste às autoridades, resiste à ordenança de Deus, e os que resistem trarão sobre si as suas condenações. O que o Joabe leu tá aqui, Atos 20, versículo 28. Corta pro Ivan. Atos 20, Novo Testamento, capítulo 20, versículo 28. Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes... Então o Espírito Santo levantou bispos ou pastores para quê? Pastorear a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Então, acho que já falei demais, quero orar por você. Quer deixar com suas considerações finais, pastor Ivan? Lembrando aqui, que é nosso intuito aqui, lembrando, se você não quer congregar na plenitude, ou não quer congregar na Assembleia de Deus, mas procure uma igreja. Não fique sem congregar, você não é obrigado a congregar. Agora, dizem que há um número, eu não vou aqui bater palma ou elogiar o Satanás, porque toda rebelião, todo individualismo procede do Satanás. Diz que esse grupo de pessoas representa hoje um número muito grande dentro da sociedade. Isso é influenciado por homens que não têm vida com Deus. Homens que não são referência para ninguém. Homens que não têm vida com Deus.
Homens que trazem nas suas costas vergonha para o evangelho. É essas pessoas que você vai seguir. Lembrando, você não quer ficar na igreja da graça. Será que não tem uma igreja séria mais? Abraçando sabedoria terrena, como o Tiago disse, que você tem que buscar a sabedoria do alto. E congregando na igreja. Então você da Zona Sul de São Paulo, você que está nos assistindo, o seu problema é o nosso problema. A igreja foi feita para curar. Ali é um hospital espiritual. Onde, por exemplo, se você então no mundo físico, eu sou farmacêutico, você se automedica, você não vai precisar de um médico, você nunca vai num hospital. Eu, por exemplo, eu tava doente, aí o cara falou, vamos fazer a videochamada. Eu falei, não quero essa desgraça. Não. Você quer ali, ó. Doutor Consulta. Lembra que veio? O Bastério e o Doutor Consulta. Eu não quero essa porcaria. Eu quero saber o que está acontecendo. Então, se você quiser a nossa ajuda, nós estamos aqui. Não abraça essa conversa, porque não tem nada melhor. Vou finalizar. Pastor, vou dar endereço. Obrigado aí, todo mundo está comentando aqui. Jesus Cristo é bom, Satanás é que não presta. Eu não vou sair. José Roberto está aí, ó. Pessoal da Brasilândia, obrigado aos comentários. Muita gente, hora dessa aí, ó. Eu te salvo essa live. E dizer para você que o nosso intuito aqui, sistema do homem. Vou falar para você minha última fala. Se a igreja fosse... Eu vou falar para você uma coisa, irmão. Tem cara que fala assim, ó. Eu queria ser pastor. Vida boa. Eu falei um dia pro cara, eu duvido você aguentar um dia no meu lugar. Você não aguentava. Ouvir o que a gente ouve, o que meus companheiros ouvem. A gente não tem vida, sabia? A gente renunciou a nossa vida em prol do evangelho. A gente crê no que a gente prega. O nosso prazer é servir a Deus. Olha, eu vou falar para você, eu sinto uma alegria tão grande em estar na casa de Deus, em servir ao Senhor, em abraçar os irmãos. Que saudade de abraçar os irmãos. E você não dá valor. Não se deixe influenciar por essas pessoas. Porque Cristo poderia não cumprir o mandamento, mas sábado ele ia até a sinagoga. Ele pregava, ele curava. Quando ele curou o homem, ele falou, vai e apresenta-te ao sacerdote e apresenta a oferta pela tua cura. Então vigia, porque muitos apostatarão da fé. Hoje tem até a igreja da maconha lá em Manaus. O pastor fala assim, olha, a maconha é da natureza. Então bora aqui, né? Aí, aleluia, aí. E vai vir, passou tendo fantástico, cara. Misericórdia. Passou, pode ver lá, a igreja da maconha. O Siqueira Júnior vai pregar lá. Então, vão usar várias teses. Eu já vi usar em tese, porque a Bíblia diz assim, Ivan, que Davi amava Jonatas. É verdade. E eu te amo, Ivan. Eu sei que você me ama. Você provou isso pra mim já. Com a sua vida, com a crise, com a sua renúncia. Eu acredito no amor que tu tem pela minha vida, pela tua lealdade. E eu te amo, porque tu é um filho pra mim. Agora, dizer que esse amor é um amor homossexual, e a base de muitos é isso, que Davi e Jonatas, desculpa, eram homossexuais. Aonde está escrito isso? Mas aí arruma, que Ruth e Noemi eram... Então, irmãos, pelo amor de Deus, não distorça, não pega um texto sem contexto para arrumar um pretexto. Caso você queira a nossa ajuda, eu vou estar aqui no Brás, Celso Garcia, 380, tá? Põe o endereço aí, por favor. Igreja Apostólica Plenitude de Deus, aqui está aberto todo dia. Na subsede aqui em Santo Amaro está lá o pastor Ivan. Eu estarei em Santo Amaro, ressaltando os 3 horários, às 9, às 15 e às 19h30, para te atender, para te ouvir, ali na Pauleiró 79, e um amplo estacionamento pela Barão do Rio Branco, número 58. O seu problema, como a minha esposa diz, é o nosso problema. Nós queremos dividir esse fardo contigo, porque a gente prega Cristo e paga preço pela sua vida. Pauleiró 79 ou Barão do Rio Branco, número 58, fica ali colado no terminal Santo Amaro e também no metrô Largo 13, na linha Lilás. Já decorei, apóstolo. Linha Amém. Lilás ali. Eu queria só colocar esse relato aqui, se o meu amigo puder colocar aqui. Esse que eu tô com o meu dedo aqui. Se você acertar o foco aí. Tem milhões, Leiva.
Tem milhões de pessoas sem igreja porque colocaram a confiança no homem. Homem é carne, pode pecar a qualquer momento, se decepcionam com líderes, e é o relacionamento com Deus que vai pro brejo. Eu concordo com você. Você falou tudo. Porque se a pessoa olhar para Jesus, ela nunca vai se decepcionar. Eu vi pessoas na minha caminhada que eles deram mal. Eu já vi crente fazer coisa que eu não vi endemoniado fazer. Estamos vendo agora aí. Cantores da música gospel envergonhando. Tem um site chamado Fuxiqueiro aí. Pelo amor de Deus, todo dia é uma coisa. Esse caso da Flor de Lis, eu vi muito maus exemplos. Mas eu volto a falar o que eu falei no começo lá, pra mulher que é membro da igreja, que lá em Guarulhos, quando tinha um rapaz chamado Mauro, e aí ela falou assim: o meu filho falou que o pastor fala que vai jejuar e não jejua, que vai orar de madrugada e nunca levanta, é verdade. Eu falei, eu não vou dizer pra senhora que não é. Eu vou falar uma coisa pra senhora, eu vi tanta coisa na minha vida. A minha mãe sabe, minha mãe tá me acompanhando, o que eu já passei na minha vida. Já fui injustiçado, já passei situações, privações, humilhações. Eu já vi homens fazerem coisas, entre aspas, homens de Deus. Entre aspas, homem de Deus, né? Que eu dizia. Mas assim, se eu colocar na balança, eu vi muito mais homens sérios. Homens que são exemplo, homem de caráter. Meu pastor, homem de visita, de oração. Eu vi muita gente dar bom exemplo na minha vida. Então eu preferi pegar os bons exemplos do que os maus. Finalizando, quem era a referência para Davi? Saul, o rei, endemoniado, que perseguia. Sabe o que ele falou? Eu vou me apegar a Samuel. Daniel não mudou. A Babilônia não mudou Daniel. Não mudou Misael, Azarias e Ananias, Sadraque, Mesaque e Abednego. A Esté não foi mudada na Pérsia, que era a antiga Babilônia, hoje o Iraque. Os lugares não mudam as pessoas, o sistema que você está falando. Neemias cresce dentro do inferno, né, apóstolo? Dentro do exílio babilônico. A Bíblia diz que ele nasce lá dentro, ele não foi levado. Então alguém diz assim, apóstolo, mas eu cheguei aqui, eu estou aqui. Isso não importa. Neemias, ele cresceu lá dentro, nasceu lá dentro, mas a cultura da Babilônia não entrou dentro de Neemias. Isso fez o que ele fez e foi quem foi através do seu caráter e também através da sua vida. Pastor, dá endereço aí rapidinho, que eu vou liberar a bênção final. Pastor Joab, é Joab, né? Joab, de Jundiaí. Jundiaí, Joab. Sim, senhor, meu apóstolo, você que é de Jundiaí, você é o nosso convidado todo especial, às 9 da manhã, às 15 horas e às 19h30. Eu tenho a certeza que Deus vai te abençoar. Rua Vigário JJ Rodrigues, 963, bem no centro de Jundiaí, ao lado do Bom Prato. Meu apóstolo, eu tenho a certeza, todas as pessoas que colocarem os pés ali serão abençoados. Teve pessoas, meu apóstolo, que estão acompanhando agora a programação, acompanhando a palavra de Deus, e falou bem assim, pastor Joab, poucos querem pregar isso que o apóstolo está pregando nesse exato momento. Olha o que a pessoa falou aqui, baseado no que o senhor falou. Leiva. Eu sou grata a Deus, a este ministério, pois sempre orei em casa, mas não vi libertação em minha casa. Só veio libertação quando cheguei na plenitude. Aleluia. Quero ver esses coaching, esses caras que ficam mandando você só ficar vendo o que você gosta, quando o capeta, né? Manda tomar Rivotril, manda tomar Lexotan. Não vai fazer como? Vai expulsar online? Verdade. Né? Não querem cuidar de ovelha. Sabe por quê? É fácil. Porque ninguém quer falar, não quer ouvir, né? Não quer. E outra coisa, tem pastor que me toque. Lembra? A gente conheceu um que era assim, me toque, lembra? O cara vinha, pareciam as calças mais agarradas que a do Dória. O cara, Louis Vuitton dos pés à cabeça. Verdade. Né? Claro, 25 de março, mas era Louis Vuitton. Lembra? Parecia o Bob. Sim, senhor. Da Barbie lá. Esse é Bob? É o Bob? Fala. Namorada da Barbie. Era Bob? Escreve aí, namorada da Barbie. Era teu nome, tem? Você lembra que você tinha aquele boneco que você tinha? Para de brincadeira. Roy. Quem? Ah, é o Ken. O William falou que tinha um. Vai. Então, tô brincando. Então, e o cara não queria que ninguém tocasse nele, era tudo assim, sabe? Não me toque. Você lembra? Sim, senhor. Uma frescuragem.
Então é esse tipo de pessoas que se preocupam com você. Porque na plenitude, com todo respeito, a pessoa chega fedida, drogada, maconhada, fedendo, babando, com a língua pro lado de fora, podre, leprosa, como aquela mulher lá que eu orei por ela com as mãos leprosas, daqui a mão. E eu peguei as mãos dela cheias de lepra. Meu pai me deu a bronca. Eu coloquei a mão dela assim, ó. E a mão dela tava podre de lepra. E uma semana depois ela voltou restaurada. A gótica que vivia no cemitério. A gótica que você mandou aqui. Bebia sangue. Bebia sangue. Então, A quer ver? internet não faz isso. Não dá assim, não dá. O cara que tava com AIDS, não dá assim, não dá. Então, eu me preocupo com você. Ele fala mais uma vez. Você não quer congregar aqui, não tem problema. Procura uma igreja séria. Um homem de Deus se preocupa com a sua salvação e com a palavra. Deixa eu falar com o pastor Fábio, encerrar e deixar a bênção final. Eu faço um convite a você, pode ter certeza que o poder de Deus, as mãos de Deus vai operar sobre a tua vida. Nós estamos ali localizados, ali na estrada Juscelino Kubitschek, 4283, próximo ao supermercado Naguma, é fácil acesso. Venha você ali da Mediações, pode ter certeza que Deus tem um milagre para a tua vida, apóstolo. Senhor, eu oro em favor do teu povo, Senhor. Eu oro em favor dessas pessoas que estão desviadas. Meu Deus. A Bíblia diz que o Espírito Santo afirma que nos últimos tempos muitos apostatarão da fé, dando ouvido à crença de demônios. Ó Senhor, eu te peço, restaura essas pessoas. Eu me lembro que na época da igreja primitiva, até mesmo na Turquia, eu já fui lá, o pastor Ivan já foi, os irmãos congregavam em cavernas. Os irmãos se escondiam, os apóstolos, irmãos, os apóstolos, eles estavam reunidos com medo, mas estavam, e Jesus veio, o único que não estava, o desigrejado Tomé. Quando Jesus em João 20 entra e diz, Pai seja convosco, sopra e diz, recebei o Espírito Santo, eles estavam reunidos, unidos no cenáculo. O único desigrejado, porque a pior coisa que pode acontecer no momento de crise é você se isolar, você se abster. O único que não está é Tomé. O que acontece? Ele se torna incrédulo. Os 10 dizendo, Judas já estava morto. Então, por favor, irmãos, como disse o pastor Ivan, como disse Davi, estão plantados na casa, nos átrios do Senhor. Estão plantados. Ele disse, eu sou a videira verdadeira e vós sois os ramos. Ah, meu irmão, como bem falou o pastor Joabe, Cristo levantou uma igreja. Antes que isso que você chama de sistema, ele disse, as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja, sobre a eclésia. Eclésia, a palavra grega vem de eclésia, por isso eclésia. Irmãos, que bom e agradável, disse, é que os irmãos vivem em comunhão. Por favor, não saia da comunhão. Não saia da comunhão. Que bom e agradável é como um óleo precioso que desce sobre a cabeça, sobre a barba, sobre a gola e até a orla, que é Cristo cabeça. A barba é os apóstolos, a gola é a igreja primitiva, as vestes é a igreja cotidiana e a orla é a igreja do arrebatamento. Cristo virá buscar para si um povo, não uma pessoa. Não abrace essas pessoas que apostataram da fé, que aprovam coisas que Deus condena, que tem, a Bíblia nos fala que eles têm aparente compaixão. Quem olha parece que são palavras de compaixão, de amor, mas tem malícia, tem maldade. Não se preocupam, como diz o meu amigo e um irmão em Cristo, não se preocupam se você está feliz ou não, se você está casado ou não, se você está curado ou não. Só se preocupam em arrumar tramóias, vender seus cursos ou fazer seus esqueminhas. Não pastoreiam, não sente cheiro de ovelha, não abraça o irmão,
não cuidam, como disse o pastor Ivan, não tomam para si o seu problema. Como a mulher escreveu aqui no YouTube, falei com o meu pastor, para ele me ajudar com a minha irmã, ele falou, eu já tenho um problema demais. Samuel disse, ai de mim, 1 Samuel capítulo 12, de pecar contra o Senhor, esquecendo eu de orar por vós. Eu não sei que dia essa pessoa vai ver essa mensagem no YouTube ou em qualquer plataforma, mas que pessoas possam despertar e voltar, os desviados, eles possam voltar para o altar, possam voltar para a tua presença, que essas escamas não venham contaminar os santos, porque o Senhor está às portas. Se você está desviado, fala para Ele, eu quero me reconciliar contigo, Pai. Toma-me em tuas mãos, ajuda-me, Senhor, tem de compaixão de mim. Obrigado, Senhor, como disse o pastor Joabe e a irmã, ninguém quer pregar com o apóstolo está pregando. Obrigado pelas pastoras, obreiras que estão acompanhando, os oficiais. Quando os homens estão sem direção, cegos guiando cego, teses baseadas em visões e superstições, e a superstição está muito forte, até infelizmente no nosso meio. Pessoas estão se apostatando da fé, tem cristão virando cabalista. Tenha compaixão, Pai, e abençoe a todos. Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Como bem falou o pastor Ivan, o pastor Joabe, Pedro estava preso, e quem orava por ele era a igreja, a unidade. E quando ele saiu, ele foi direto para lá. Tem tanta gente numa prisão querendo estar numa igreja. Se uma igreja não fosse importante, você sabe que eu já fiz muito tempo trabalho em prisão. Existem penitenciárias que dentro dela tem uma igreja. Que Deus tenha compaixão dessas pessoas que têm pervertido a mente das pessoas. Sei que vou pagar um preço muito alto. Pessoas vão me odiar mais. Sei que vão falar mal de mim. Mas eu não estou te obrigando a vir para a plenitude. Se você não quiser vir para cá, não tem problema. Mas existem homens sérios. Nós temos renunciado à nossa vida. Eu e meus companheiros, nós não vivemos para nós, vivemos pelo reino. Nenhum dos homens que estão comigo está por dinheiro, está por amor. Nós não viajamos, não tiramos férias. Nós sabemos que a nossa morada não será aqui, será no céu. Para nós pregar o evangelho não é um fardo, é uma alegria. E que Deus abençoe cada um de vocês. E que essa palavra você possa depois compartilhar e edificar. E que o Senhor, não sei onde você está, mas que você possa despertar. Jesus está às portas. Tem gente no Piauí, tem gente no Ceará orando para que abra uma igreja. E tem gente que tem e desmerece. Que o Senhor tenha compaixão e misericórdia. Que você possa despertar para um novo tempo. E que Jesus possa agora derramar sobre você o bálsamo, o perdão. Arrependei-vos. Que as escamas sejam tiradas. E que você possa se reconciliar. E caso você queira a nossa ajuda, as portas e todas as igrejas apostólicas plenitude estão abertas para atender aquilo a você. Em nome de Jesus. Amém. Beba da água, receba a cura. O Vanessa, esse problema no estômago, receba a cura. Beba da água, receba a restauração, siga livre. Amém. Mateus, pessoal, obrigado aqui pelas palavras. Amém. A moça disse que levei a minha irmã, meu pastor, disse que vai dar muito trabalho e que tem problema demais. Então traga aqui, a gente vai ajudar ele. Olha que coisa linda aqui, ó.
Deus abençoe vocês, porque eu tenho pastores que se preocupam comigo. Olha aqui, ó. Aqui, ó. Vai encerrar. Tá bom? E aí termina com a reflexão da plenitude aí. Olha que lindo. Amém. Deus abençoe você, meus pastores. Pessoas que realmente se preocupam e sabem o que é um pastoreio. Finalizamos por aqui. Obrigado por você ter nos acompanhado. Que Deus abençoe a todos. É bom de volta. Põe a reflexão, Elê. Eu não disse que seria fácil. Eu não prometi lágrimas sem dor, nem ao menos dias sem sofrimento. Eu deixei você fazer suas próprias escolhas. Eu fui ao mundo realizar o projeto de instrução e de educação, ensinar as pessoas a viver os reais valores, mostrar o que é de fato importante para elas. Mas as pessoas preferiam correr atrás de mim e pedir um milagre, porque, afinal, eu estava lá para curar. Para levantar, para saciar todas as faltas e necessidades, para dar força para dizer a coisa certa. E se a doença persistisse, era só ir atrás de mim de novo. Em química, eu transformei a água em vinho. Em biologia, eu nasci em uma concepção normal. Na física, eu desafiei a gravidade subindo aos céus. Na economia, eu desmenti a lei do retorno decrescente, alimentando 5.000 com apenas 5 pães e 2 peixes. No cristianismo, eu sou Deus que se fez homem, morreu e ressuscitou, para abrir o portão do céu para você. Eu fui o mestre da humanidade, mostrei como viver. E você vai fazer o quê? Colocar-se a caminho, descobrir as próprias potencialidades e fazê-las funcionar é essencial de qualquer proposta de educação. Esperar por um milagre é permanecer na inércia, e você já faz isso o tempo todo. Você realmente me conhece? Quem eu sou para você? Às vezes você parece que está com tanto pecado, ou melhor, pecando tanto, que tenho a impressão que eu nunca mais vou lhe perdoar. O que eu quero dizer é que na tua vida, você peca tanto que às vezes dá até um desânimo de prosseguir nos caminhos de Deus, porque parece que você é muito pobre para continuar falando comigo. Você tem duas opções. Ou você se joga totalmente para mim, ou você se joga totalmente para bem longe de mim. Mas saiba que mesmo você indo para bem longe de mim e dos meus caminhos, eu vou lá te buscar, mais cedo ou mais tarde, porque amo você. Nunca se esqueça que mesmo nos seus dias mais difíceis, eu não te abandono. Eu sempre vou te proteger. Sempre vou me importar com o que você está sentindo, as suas dificuldades, as suas lutas e as suas dores. Eu estou com você, filho, e sempre vou estar. Talvez você não me conheça e muitos não querem me conhecer. Mas tenho certeza que já ouviu falar de mim. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu sou Jesus.